Participe conosco ao vivo no estudo desta lição em nossa escola sabatina online, todos os sábados às 9 da manhã pelo Zoom. No final deste vídeo, veja como participar. Você é o nosso convidado. Olá a todos os irmãos, bem-vindo a mais um estudo da Escola Sabatina com relação a este semestre que nós estamos estudando sobre a vida do cristão. E o título da lição de hoje, da lição número 15, vem falando então sobre a juventude cristã. Um tema que será bastante explorado, principalmente para aqueles que estão iniciando a sua juventude e também com o propósito de servir a Deus nessas questões. Eu tenho aqui também o irmão Mateus, que estará junto com esse estudo no decorrer dessa lição. Então vamos aqui para o verso áureo, com a graça de Deus. Aqui um texto muito conhecido, né? Eclesiastes 2:1. Lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento. Então é um texto para quem está tendo a oportunidade de estar nessa fase de juventude e está tendo o privilégio de participar desse estudo. É uma boa opção para os jovens não perder essa oportunidade, porque ao amadurecer, ao ficar de mais idade, as coisas vão ficando mais difíceis de se assimilar. A coragem vai diminuindo, o ânimo vai diminuindo. Então, Deus propõe para os jovens, então, essa oportunidade, porque é neles que estão a força e a coragem. Primeira pergunta dessa lição: qual o propósito de Deus quanto à juventude? Texto do Mensagem aos Jovens, página 21, declara assim: Deus quer que os jovens se tornem homens de espírito zeloso, a fim de estarem preparados para a ação em seu nobre trabalho e serem aptos a assumir responsabilidades. Deus pede jovens de coração incorrupto, fortes e valorosos, e determinados a combater varonilmente na luta que se acha diante deles, a fim de glorificarem a Deus e beneficiarem a humanidade. Então, um texto aqui para poder dar uma noção para aqueles que querem ter essa oportunidade. Não que ele vai assumir diretamente nessa idade uma responsabilidade, mas ele vai estar sendo preparado para que quando chegar um pouco mais de maturidade, ele possa então estar apto para assumir as responsabilidades de levar as mensagens, o propósito de Deus para o mundo com relação à parte espiritual da vida. Exatamente, aqui nos coloca esse propósito, esse chamado de Deus à juventude, como o irmão Denilson destacou, é uma fase de preparação, de desenvolvimento realmente, né? A segunda pergunta diz assim: a fim de que a obra evangélica possa avançar, o que Deus pede? Quem tem isso que Deus procura? 1 João 2,14. Diz para nós aqui: eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. É um texto bastante reflexivo, porque é o jovem que vai ter mais disposição, ânimo, coragem, para enfrentar um pouco mais de adversidade da vida. E com relação também às coisas espirituais. A nota da lição diz para nós aqui no Conselho para Pais, Professores e Estudantes: para que a obra possa avançar em todos os ramos, Deus pede vigor, zelo e coragem dos jovens. Ele escolheu a juventude para ajudar no progresso de sua causa.
Planejar com clareza de espírito e executar com mãos valorosas exige energias novas e sãs. Os jovens, homens e mulheres, são convidados a consagrar a Deus a força de sua juventude, a fim de que, pelo exercício de suas faculdades, mediante vivacidade de pensamento e vigor de ação, possam glorificá-lo a Ele e levar a salvação a seus semelhantes. Então, quando é tratado aqui de jovens, os irmãos perceberam que está falando de homens e mulheres. Então, inclui aqui homens e mulheres e também não é porque é um jovem, ele inicia lá na sua fase de uns 17, 18 anos, mas ele vai ser jovem à medida que o tempo vai avançando, na parte adulta também. Então hoje uma pessoa de 30 anos é uma pessoa jovem ainda, está começando a amadurecer. Então nessa fase aqui, então, os jovens têm que aproveitar essa oportunidade que Deus está oferecendo para cada um de vocês. Então, o que Deus precisa, o que a obra necessita, o jovem tem, né? Fala de vigor de ação, vivacidade, as faculdades mentais realmente num desenvolvimento muito forte, né? Mas tudo isso, então, são convidados a consagrar justamente para glorificar a Deus e também levar salvação aos semelhantes. Então deve ter esse propósito realmente, mas vemos que é necessário também, aqui fala, não é só o zelo, o ânimo, mas fala de planejamento aqui também, né? Planejar com clareza de espírito e executar com mãos valorosas. Não tem como separar uma coisa da outra. A teoria e a prática, as duas coisas têm que andar juntas. Terceira pergunta. Qual deve ser o propósito da juventude para com Deus? Então, vamos para Eclesiastes 11, verso 9 e 10. Alegra-te, jovem, na tua mocidade, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. E ainda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos, sabe, porém, que por todas estas coisas te trará Deus a juízo. Afasta, pois, a ira do teu coração e remove de tua carne o mal, porque a adolescência e a juventude são vaidade. Esse termo vaidade, que é utilizado algumas vezes no livro de Eclesiastes, ele tem um sentido de vão, muitas vezes. E o que é esse vão? É algo passageiro. Então, por isso que vem destacando essa questão, né? A pessoa pode achar que a vida toda ela vai ser assim, mas rapidamente vai passar também por essa fase da experiência, né? E ela deve aproveitar bem esses anos, né, da juventude. Exatamente. Nós temos aqui na leitura da nota, mensagem aos jovens, na página 26, dizendo para nós: nossa simplicidade muito realizará nessa obra. Não devemos procurar galgar elevadas posições ou alcançar o louvor dos homens. Não devemos ter o alvo de ser o maior. Nossa única finalidade deve ser a glória de Deus. Cumpre-nos trabalhar com toda a inteligência que Deus nos deu, colocando-nos no conduto de luz, a fim de que venha sobre nós a graça divina para moldar-nos e talhar-nos à semelhança divina. O céu está à espera para conceder suas mais ricas bênçãos aos que se consagrarem à obra de Deus nos últimos dias da história terrestre. Então, quando fala aqui qual deve ser o propósito, buscar então a glória de Deus. Essa seria basicamente aí aqui o resumo dessa nota. E a verdadeira felicidade se encontra nisso. Deus não está pedindo simplesmente algo que muitas vezes a gente destaca, né? Uma vida de sacrifício, de renúncia. Mas o ser humano, ele foi feito justamente para glorificar a Deus. Então ele, longe de Deus, ele também não se realiza, não se satisfaz.
e aqui nos fala de trabalhar com toda a inteligência que Deus nos deu, né? Isso porque também é uma escolha, né? Infelizmente o mundo, né, a terra que a gente vive, foi colocado duas escolhas para a gente, ou para glorificar a Deus, como nós acabamos de ler, ou para servir a este mundo, que esse mundo também tem prazo de validade, e nas coisas de Deus é eterno. Então é uma escolha tem que ser muito responsável a escolha. Passamos para a quarta pergunta. Como somente os jovens podem alcançar norma mais elevada? Salmos 116, o verso 16 e 17, vai nos dar aqui um pouco do entendimento dessa pergunta. Diz que: ó Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva. Soltastes a minha atadura, oferecer-te-ei sacrifícios de louvor, e invocarei o nome do Senhor. Vamos agora ao texto do Mensagem aos Jovens, página 28. Para vosso bem, presente e eterno, convém que vos entregueis inteiramente ao bem, para que o mundo saiba onde vos achais. Muitos não se entregam inteiramente à causa de Deus, e sua atitude vacilante é fonte de fraqueza para si mesmos e uma pedra de tropeço para os outros. Com princípios indecisos, sem consagração, como se acham, as ondas da tentação os arrastam daquilo que sabem ser justo e não fazem santos esforços para vencer todo o mal e pela justiça imputada por meio de Cristo aperfeiçoar um caráter justo. Então realmente aqui tem que ter uma inteira consagração, uma inteira devoção, e é assim que a pessoa, o jovem no caso, vai alcançar então o ideal de Deus que ele quer para ele. Então, realmente é isso. Se for algo vacilante, se for algo com indecisão, não vai conseguir alcançar o objetivo. Então tem que realmente ser dessa maneira, de maneira firme. Então vamos passar para a quinta pergunta. Como têm sido as oportunidades para os jovens de hoje e por quê? 1 Coríntios 10, versos 6 ao 11, dizendo para nós: e estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. E não forniquemos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isto lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Vamos então para o texto da Mensagem aos Jovens, página 33. Temos neste tempo oportunidades e vantagens que não eram fáceis de obter em gerações passadas. Possuímos muito mais luz e essa nos veio mediante o trabalho das fiéis sentinelas que fizeram de Deus a sua confiança e dele receberam poder para fazer a luz brilhar em claros e resplandecentes raios perante o mundo. Em nossos dias temos de aproveitar a grande luz, como em tempos passados homens e mulheres de nobre valor aproveitaram a que Deus lhes deu. Então aqui vem nos fazendo a pergunta, né? Como têm sido as oportunidades para os jovens de hoje? Diz que mais fáceis as oportunidades, as vantagens do que as gerações passadas. E por que isso? Nós temos toda a retrospectiva, toda a experiência passada que até o texto bíblico nos destacou, e tudo isso serve de lição, de orientação, e é um acúmulo então de luz que tem hoje, que realmente, por mais que a pessoa fale, olha, eu estou vivendo uma geração ímpia, terrível, né? Mas ao mesmo tempo a luz é abundante também, então tem esses dois aspectos.
Exatamente. Então a sexta pergunta: é correto os jovens terem alvos elevados que podem ser atingidos? Então nós vamos ver aqui na extensa nota que nós temos aqui de conselho, né, do Espírito de Profecia, e também 2 textos da Bíblia. Começando aqui por Eclesiastes 11:4. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Provérbios 25, versos 6 e 7. Não te glories na presença do rei, nem te ponhas no lugar dos grandes, porque melhor é que te digam, sobe aqui, do que seres humilhado diante do príncipe que os teus olhos já viram. Muito bem, nós temos aqui 2 parágrafos do Fundamentos da Educação Cristã. O irmão Denilson, leia o primeiro parágrafo para a gente, a página 82 primeiramente. Nós vamos ler. Querida juventude, qual é o alvo e propósito da vossa vida? Tendes a ambição de educar-vos para poderdes ter nome e posição no mundo? Tendes pensamento que não ousais exprimir de podermos um dia alcançar as alturas da grandeza intelectual, de poderdes assentar-vos em conselhos deliberativos e legislativos, cooperando na elaboração de leis para a nação? Nada há de errado nessas aspirações. Podeis cada um de vós estabelecer um alvo. Não vos deveis contentar com realizações mesquinhas. Aspirai à altura, e não vos poupeis trabalhos para alcançá-la. O temor do Senhor está à base de toda verdadeira grandeza. A integridade, a inabalável integridade, é o princípio que precisais levar convosco em todas as relações da vida. Levai convosco a religião em vossa vida escolar, em vossa pensão, em todas as vossas prossecuções. A importante questão convosco é, agora, como escolher e aperfeiçoar vossos estudos, de maneira a conservar a solidez e pureza de imaculado caráter cristão, mantendo todas as exigências e interesses temporais em sujeição aos reclamos mais elevados do Evangelho de Cristo. Deveis agora construir um material que vos seja possível fornecer para vos relacionardes com a sociedade e com a vida, de maneira tal que possais atender aos desígnios de Deus em vossa criação. Como discípulos de Cristo, não sois impedidos de empenhar-vos em prossecuções temporais, mas deveis levar convosco a religião, seja qual for a atividade em que vos possais habilitar. Nunca alimenteis a ideia de que nela não podeis alcançar êxito sem sacrificar princípios. É um engano de vossa parte o ligar vossos interesses com qualquer partido político, dar o vosso voto com eles e por eles. Então aqui nós vamos fazer algumas reflexões com relação a esses textos. O irmão Mateus dá o início dessas reflexões para nós. Queria começar então pelos textos bíblicos que foram lidos, né? Por um lado, nós temos Eclesiastes 11:4, que fala que aquele que observa o vento nunca vai semear e o que olha para as nuvens nunca cegará. Então tá falando de uma pessoa que é o que? Muito sossegada. Ela não tem uma iniciativa para se desenvolver na vida, né? E fica nessa condição aí complicada. Por outro lado, Provérbios 25 já adverte sobre um outro tipo de pessoa. Aquela que vai querer até se oferecer em determinada posição, vai de repente se achar até mais importante do que é de fato, né? Mas fala que é muito melhor, então, você se colocar no seu lugar, né? Principalmente quando você está diante dos grandes, do rei que fala, e é melhor esperar que eles peguem e te chamem, né? Sobe aqui. Então, essa é a atitude que é orientada aqui nos textos bíblicos. Sim.
Então, é por isso que deve ser feito o preparo antes. O jovem tem essa oportunidade de se preparar, para que, se porventura, lá na frente, seja do lado espiritual, ou seja do lado temporal desse mundo, a pessoa possa ser, então, chamada, convidada a assumir responsabilidades. Então aqui a pergunta falava, né? É correto os jovens terem alvos elevados que podem ser atingidos? Aqui diz que sim, é correto. É um texto, então, como já foi dito, Fundamentos da Educação Cristã, página 82, e que inclusive tem um trecho que tem sido motivo para muitos tirarem proveito desse texto para defender a entrada das pessoas da igreja, os membros, na política partidária. Mas, no entanto, no mesmo livro, na página 478, que foi as duas linhas que o irmão Denilson leu por último, né? Aqui a gente trouxe apenas um detalhezinho, né? Mas tem todo o texto integral, depois os irmãos podem conferir a leitura inteira nesse trecho. E ela tem relação com a pergunta para reflexão que foi deixada aqui, né? É certo participarmos de eleições partidárias e sermos votados? Tem diferença fazer parte de comissões legislativas? Então, o que está propondo para nós essa reflexão? Obviamente que não pode ser textos contraditórios. Aqui Ellen White fala que não deveria ter esse tipo de ligação com os partidos políticos, deixa muito claro isso. Então, ficaria complicado o texto estar dizendo sobre participar dessas eleições. Por outro lado, fala então aqui exatamente sobre conselhos deliberativos, de se assentar, né, em conselhos deliberativos e legislativos, cooperando na elaboração de leis para a nação. Só que isso não necessariamente significa a pessoa tomar parte num cargo que envolve eleição, votação, mas existem vários cargos ao entorno disso, de alguma maneira a pessoa relacionada ao Congresso realmente, eventualmente até mesmo como um consultor, tem toda uma área jurídica, inclusive, que os deputados se servem para entenderem a possibilidade de uma nova lei ou não. Então, existem esses cargos ao entorno que, eventualmente, a pessoa pode até alcançar esse ponto. Sim. A gente tem uma experiência para contar que nós tivemos há pouco tempo. Nós fomos fazer um trabalho, né, lá em Brasília, e ali a gente pôde visitar, o caso do Congresso Nacional lá. E nós sabemos que quando é feita lá entra uma consulta pública para se fazer uma votação, o governo ele te dá a oportunidade de você participar, não sendo ali um político, não fazendo parte de um partido, e ali você pode ser convidado para participar naquilo que está sendo decidido. Audiência pública. Uma audiência pública. Então, isso é possível mesmo sendo um cristão, você está envolvido dessa forma, mas não se agrupar a partidos políticos e nem participar dessas votações que são feitas lá, muitas vezes por interesse próprio daqueles políticos. Então, essa é uma experiência que pode ser aprovada por Deus e não tem restrição com relação à sua vida cristã na carreira. Vamos então para a 7ª pergunta agora. Ela nos traz então duas partes aqui. Baseado no que os jovens podem atingir alvos elevados? Somente de que modo Davi derrotou Golias, foi rei e venceu na vida? Então temos aqui Salmo 131, verso 1 e 2. Senhor, o meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram. Não me exercito em grandes matérias, nem coisas muito elevadas para mim. Certamente que me tenho portado e sossegado como uma criança desmamada de sua mãe. A minha alma está como uma criança desmamada. Então temos aqui a nota nos dando também maiores detalhes para essa pergunta. Primeira parte então do Fundamentos da Educação Cristã, página 83, declara: amparados pelos princípios religiosos,
podeis atingir qualquer altura que desejardes. Alegrar-nos-ia ver-vos, elevando-vos à nobre altura que Deus quer que alcanceis. Jesus ama a preciosa juventude e não lhe agrada vê-la crescer com talentos não cultivados e não desenvolvidos. Podem tornar-se homens fortes de firmes princípios, aptos para lhes serem confiadas elevadas responsabilidades, e para esse fim podem licitamente forçar todos os nervos. Depois, na página 204, mesmo que não pesasse, porém, sobre vós nenhuma dessas responsabilidades, mesmo que não houvesse campos missionários a serem penetrados, ainda seria necessário educar os nossos filhos, seja qual for o trabalho que os pais considerem apropriado para os seus filhos, quer desejem que eles se tornem industriais, agricultores, mecânicos ou que adotem alguma outra carreira profissional, tirariam grande proveito da disciplina de um curso de estudos. Vossos filhos devem ter a oportunidade de estudar a Bíblia na escola. Preciso estar cabalmente providos das razões de nossa fé, a fim de compreender as Escrituras por si mesmos. Por meio da compreensão das verdades da Bíblia, estarão melhor habilitados a ocupar posições de responsabilidade. Serão fortalecidos contra as tentações que irão assediá-los por todos os lados. Se estiverem, porém, completamente instruídos e consagrados, poderão ser chamados, como Daniel, a ocupar importantes responsabilidades. Daniel foi um fiel estadista nas cortes de Babilônia, pois temia e amava a Deus e confiava nele, e em tempos de tentação e perigo foi preservado pelo poder divino. Lemos que Deus deu sabedoria a Daniel e dotou de entendimento. Então vemos aqui que Davi, ele só foi apto para ocupar a posição de rei porque ele foi preparado desde a sua meninice, com os encargos logo de pequeno de cuidar lá, um pequeno exemplo, né? Ele foi líder do rebanho dele, ele que cuidava do rebanho dele lá no pasto. E assim ele pôde entender mais para frente, lógico, com a capacidade que Deus deu a ele, de liderar uma nação também. Não tinha em sua vida grandes projetos, né? Ele era ali um simples pastor de ovelha, que foi então preparado lá na frente, porque humildemente desempenhou seu cargo ali na sua casa. E também Daniel, como nós sabemos, foi criado, né, por pais que deram essa estrutura para ele, para que ele pudesse então assumir grandes responsabilidades com a qual ele assumiu. Então essa pergunta está muito vinculada à anterior, que nós vimos que não importa em que lugar que você estiver, você deve levar a sua religião consigo, né? E seja qual for a atividade, você não sacrificar os princípios. E aqui vem complementando, dizendo, amparados pelos princípios religiosos, podeis atingir qualquer altura que desejardes. Então aqui vem destacando tudo isso, como a religião cristã, na realidade, ela vem justamente desenvolver as virtudes, as capacidades e não podá-las. Por outro lado, existe esse perigo da pessoa se tornar muito ambiciosa, muito interessada nisso. E se ela estiver fazendo algum trabalho de menor importância, entre aspas, né? Se a pessoa estiver lá botando anonimamente, ela não vê então valor naquilo, não. E aqui fala que pode ser que não aconteça. Tanto pode ser que você seja chamado para uma posição de destaque diante dos homens, como pode ser que não. Que a vontade de Deus, a vocação de Deus para você não seja essa. A providência divina tanto pode abrir caminho para uma coisa como para outra, e nós não sabemos muitas vezes completamente. Certamente Daniel não imaginava o que seria a vida dele. Mesmo porque tinha os 3 companheiros dele que também teriam a mesma oportunidade, né? Também, exatamente. Davi, como foi dito, era humilde, estava lá preocupado, era com o seu rebanho, mas então foi aquele escolhido para suceder Saul. Então nós vemos que realmente existe essa situação
do desenvolvimento, de entender as razões da fé, ser capaz de explicar aos outros. Tudo isso é importante e isso habilita a pessoa para então dar testemunho da sua fé onde quer que esteja. Imagine os irmãos, né? Para Moisés ter que desaprender muita coisa que ele aprendeu lá no Egito, ele teve que ir lá para o deserto, situação e ambiente desfavorável, e ainda ter que cuidar de rebanho, para ver qual que era. Tinha lá um gado que era mais teimoso que o outro era mais tranquilo, tinha que empurrar mais, então tudo isso ele teve que aprender para poder lidar com o ser humano depois. E ainda com mais coisa, com mais responsabilidades ainda. Muito bem, agora na 8ª pergunta nos diz assim: qual, no entanto, deve ser o alvo principal? Nós tivemos um erro gráfico aí em relação ao texto bíblico que ficou impresso Mateus 6,3, mas o texto correto então é Mateus capítulo 6, verso 33. Dizendo para nós: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Temos aqui então no livro Educação, página 18, a informação para nós dessa pergunta. Mais elevado do que o sumo pensamento humano pode atingir é o ideal de Deus para com os seus filhos. A santidade, ou seja, a semelhança com Deus, é o alvo a ser atingido. À frente do estudante existe aberta a senda de um contínuo progresso. Ele tem um objetivo a realizar, uma norma a alcançar, os quais incluem tudo que é bom, puro e nobre. Ele progredirá tão depressa e tanto quanto for possível em cada ramo do verdadeiro conhecimento. Mas seus esforços se dirigirão a objetos tantos mais elevados que os meros interesses egoístas e temporais, quanto os céus se acham mais alto do que a terra. Então é uma busca contínua pelo maior interesse das coisas espirituais, como vem falando aqui. E o alvo a ser atingido é buscar uma melhor semelhança com Deus, que é o que tem falando para nós aqui. Na verdade, essa é a maior ambição que podemos ter, né? É ter esse caráter semelhante a Deus, essa santidade de vida. Tudo que nós pudermos realizar nesse mundo não se compara com essa conquista que ainda resulta no quê? Resulta numa vida eterna juntamente com Deus. E por que o alvo tem que ser esse? Porque nós perdemos, né? Desde lá do Éden, nós fomos perdendo essa semelhança. Nós fomos se descaracterizando à semelhança de Deus. E esse é o novo alvo que chega para cada um de nós. Buscar o máximo possível para então sermos preparados para a perfeição que há de ocorrer ainda no futuro. A 9ª pergunta diz assim: que sugestão Satanás deu aos invejosos homens da corte persa? O que é necessário diante de ostensiva adversidade? Nós temos aqui um texto longo do Comentário Bíblico, volume 4, página 1171. Vou ler uma parte. A posição de Daniel não era nada invejável. Ele estava à frente de um gabinete desonesto, mentiroso e ímpio, cujos membros observavam com olhos atentos e invejosos para encontrar alguma falha em sua conduta. Mantinham espias em seu encalço para ver se dessa forma, acaso não consigam encontrar algo contra ele. Satanás sugeriu a esses homens um plano mediante o qual poderiam se livrar de Daniel. Usem a religião dele como meio de condená-lo, disse o inimigo. Pode ser difícil para as pessoas que ocupam altas posições seguirem o caminho da estrita integridade, quer recebam louvores ou censuras. Contudo, esta é a única conduta segura. Todas as recompensas que poderiam ganhar vendendo sua honra seriam como sopro de lábios poluídos, como refúgio a ser consumido no fogo. Aqueles que têm coragem moral para se opor aos vícios e erros de outros, talvez daqueles que são honrados pelo mundo, receberão ódio, insulto e mentiras abusivas. É possível que sejam depostos
de sua alta posição pelo fato de não se venderem e não se deixarem comprar, pelo fato de não poderem ser influenciados por subornos ou ameaças, a mancharem suas mãos com a iniquidade. Talvez tudo na terra pareça conspirar contra eles, mas Deus colocou seu selo sobre sua própria obra. Podem ser considerados por outros como fracos, covardes, incapacitados para o cargo, mas quão diferente é o conceito que o Altíssimo tem deles. Aqueles que os desprezam é que na realidade são os ignorantes. Conquanto a tempestades da calúnia e do insulto possam açoitar a pessoa íntegra ao longo da vida e acompanhá-la até a sepultura, Deus tem para ela preparado o muito bem. A tolice e a iniquidade produzirão, na melhor das hipóteses, somente uma vida de inquietude e descontentamento, e no final uma morte espinhosa. E quantos, ao verem o procedimento que seguiram e seus resultados, são levados a pôr um fim com as próprias mãos e sua infeliz carreira. E no além, tudo isso aguarda o juízo e a final e irrevogável sentença: apartai-vos. Então aqui no caso de Daniel, a responsabilidade dele era muito alta. Consequentemente, o tombo, se ele fosse desonesto, seria muito alto. E aos olhos dos homens, ele levou um tombo, porque a morte era, aliás, a pena capital dele era a morte. E assim ele teve que enfrentar. Mas aí Deus teve que se interpor nessa questão, para provar que ele não havia, então, o que? Transgredido a lei dos homens, né? Que a gente conhece muito bem a história. Então é interessante que Satanás, que inspirou aqueles homens, aqui fala que a posição de Daniel era complicada, porque tinha muita gente desonesta, mentirosa, ímpia naquele gabinete. Mas aqui fala que Satanás sugeriu a forma de derrubar Daniel, porque até então eles não tinham conseguido tudo, nem de maneira enganada, sem querer, tinha algo errado da parte da contabilidade de Daniel e tudo mais. Em tudo ele tinha sido exato. Mas aí Satanás falou que usem a religião dele como meio de condená-lo. Não será diferente a experiência do povo de Deus nos últimos dias. Como enquadrar a estes? Usem a religião. Vai ser feita uma lei sob medida justamente para o quê? Condenar a esses justos por ocasião do conflito final que vai girar em torno principalmente da discussão sábado versus domingo. Então, quando nós vemos a experiência de José e de Daniel, vemos que o rei, o faraó, ele ficou numa situação muito boa, porque era uma pessoa de confiança, não era desonesto, mas tinha toda essa inveja, né? Toda essa oposição diante desses louvores, de toda a exaltação que foi colocada sobre esses homens de Deus. E aqui nos fala que realmente a pessoa ela pode sofrer calúnia, pode sofrer insulto, ódio, tudo quanto é tipo de mentira, que fala mentiras abusivas contra você. Mas não importa, a pessoa tem que manter a sua coragem moral e se opor a tudo que é de mal, tudo que é de ruim. E é isso, e essa pessoa ao final, ele vai receber muito bem, servo bom e fiel, né? Enquanto que o outro, que teve uma trajetória de tolice e iniquidade, não só uma morte espinhosa, mas a vida dele foi o quê? De descontentamento, de inquietação. Então a diferença aqui é nessa vida e na porvir também. Isso me faz lembrar, há poucos dias atrás, um veículo de comunicação aqui no Brasil, eles foram, pela Corte Suprema, foram rastreados. E aí os assistentes da corte falaram assim, a gente não tem nada, não viu nada de errado nesse veículo de comunicação.
Aí o ministro da Corte Suprema falou assim, ó, usem a criatividade de vocês. Então ele induziu os assistentes dele a procurar alguma coisa no veículo de comunicação. E não foi encontrado, e esse veículo não pôde ser censurado, como todos os outros estão sendo censurados por causa aqui, da corrupção e do suborno. Que os próprios homens lá da corte, lá de Daniel, também fizeram esse insulto contra Daniel. Então, 10ª pergunta. Como será galgada a escada da perfeição cristã? Temos aqui em 2 Pedro 1, de 3 a 8, que é dito para nós aqui. Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssima e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção, que pela concupiscência há no mundo. E vós também, pondo nisto mesmo toda diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e à virtude a ciência, e à ciência a temperança, e à temperança a paciência, e à paciência a piedade, e à piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal a caridade. Porque, se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então é aí um texto muito importante, que inclusive os primeiros versos, antes de chegar aí nas virtudes da escada da santificação, é comentar de sermos participantes então da natureza divina. E aqui o Mensagem aos Jovens, página 45, declara: é a obra da juventude fazer progressos dia a dia. Diz Pedro: acrescentai à vossa fé a virtude a ciência a temperança, e a temperança a paciência a piedade, e a piedade amor fraternal, e o amor fraternal caridade. Porque se em vós houver e abundar essas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Todos esses passos sucessivos não devem ser conservados diante da mente, contados ao começardes, mas fixando os olhos em Jesus, com a única finalidade de glorificar a Deus, fareis progressos. Não podeis alcançar em um dia a medida completa da estatura de Cristo, e haveríeis de imergir no desespero se pudesseis ver todas as dificuldades que devem ser enfrentadas e vencidas. Tende Satanás a contender convosco, e mediante todo ardil possível procurará desviar de Cristo a vossa mente. Olha só que texto, né? Então, se a pessoa soubesse desde o início por tudo que ela ia passar, ela ia ficar desanimada, né? Isso, por isso que se ela soubesse, ela ia falar assim, não, então é melhor mesmo eu subir um de cada vez, o degrau, porque se querer tudo de uma vez, eu não aguento, porque as provas e as dificuldades também são proporcional à subida dessa escada, né? Agora, eu queria fazer uma observação sobre essa escada, que por mais que tenha um raciocínio lógico, uma coisa levando a outra, né? Não significa que você precisa ficar perfeito no primeiro para avançar para o segundo. Mas realmente existe esse aspecto de que quanto mais você desenvolve um, mais você vai ter condição de desenvolver o outro. Mas isso vai acontecendo, no final das contas, paralelamente. É claro que tem um início aí da trajetória, como foi falado, que começa tudo com a fé, realmente, mas isso depois, ao decorrer da experiência, na prática a gente vê que vai ocorrendo paralelamente esse desenvolvimento, e às vezes o ponto fraco seu lá atrás é que está te atrapalhando de estar mais avançado. Isso. Lá na frente. São as ocorrências simultâneas, né? Exatamente. Então passamos para a última pergunta. Como o Pai Celeste considera o jovem no trabalho religioso? João 17, verso 18. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo.
Então foi a oração aqui de Jesus para com o Pai em relação a nós, os filhos de Jesus, os filhos de Deus. Mensagem aos jovens, página 47. O trabalho religioso que o Senhor nos dá aos jovens e aos homens de todas as idades mostra seu respeito por eles como seus filhos. Concede-lhes a obra do governo próprio. Chama-os para participarem com ele da grande obra de redenção e reerguimento. Como um pai recebe os filhos como sócio em seu negócio, assim o Senhor toma seus filhos como sócios seus. Então o Pai Celeste está convidando a todos para participar dessa sociedade. Muito interessante essa nota. Sim. Para quê? Para participar então da redenção e o reerguimento da raça, da qual foi perdida através do tempo. Então aqui chegamos ao final deste estudo, a lição de número 15, a juventude cristã. Agora vamos entrar numa nova etapa da lição, nos estudos seguintes, sobre a questão da escolha do companheiro, da companheira para a vida, o namoro, o casamento, tudo isso será os próximos passos, o novo lar e tudo mais. Mas aqui nós vemos então o alvo principal da juventude deveria ser o quê? É servir a Deus e ao próximo. Infelizmente, os padrões hoje que o mundo tem apresentado, e esses padrões eles são introduzidos em certa medida na própria igreja, têm desviado os jovens desse projeto que Deus tem para eles e dessa maneira então enfraquecida a causa de Deus. As famílias então devem envolver atenção para isso, terem essa preocupação para que realmente tenhamos uma geração que concluirá a obra aqui nesta terra. Esse é o propósito que Deus aguarda com fremente desejo, que sua igreja alcance esse propósito. Passo para o irmão Denilson suas palavras finais. Então eu me lembro que eu tinha comentado no início do estudo que um jovem lá de 18 anos, né? Porque a adolescência vem ali dos seus 12 até os seus 18 mais ou menos, esse entra na parte da juventude e vai alcançar até lá mais ou menos uns 30 anos. E eu lembro que eu fui alcançado pelo Evangelho com 30 anos. E ali eu percebi que eu tinha mais capacidade para entender as coisas espirituais. Não que hoje eu não compreendo, porque o exercício desse estudo, dessas mensagens, faz com que você sempre esteja permanecendo nesse caminho. Mas o conselho que fica então para os jovens hoje de 18, de 25, de 30 anos, é que não perca essa oportunidade que vocês estão tendo agora. Deus abençoe a cada um de nós. Amém. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube. Você também pode participar ao vivo das lições da Escola Sabatina todos os sábados a partir das 9 da manhã pelo Zoom. Ligue ou mande uma mensagem para os números de WhatsApp que aparecem na tela e venha estudar conosco. Você é o nosso convidado.